Hoje nós damos início ao livro de Juízes, né? Por muitos anos, Israel foi dirigido por juízes. O rei era o próprio Deus, o rei dos reis. E nós vamos ver momentos muito bons, de prosperidade, mas momentos de decadência, porque eles abandonaram a fé e a Deus. Vamos pedir a direção? Meu Deus, nós vamos meditar agora no livro de Juízes e peço que o Senhor fale conosco para que o que nós estamos vendo, estudando aqui, não venha acontecer conosco, mas sejamos guardados de cairmos em tentação. Abre o nosso entendimento. Fala comigo, fala com essa pessoa que está aqui acompanhando essa meditação junto comigo. Amém. O Bispo Macedo escreve assim: o livro de Juízes retrata um período de grande conflito em Israel. Josué havia conquistado Canaã e feito a demarcação da terra para as respectivas tribos. A conquista total, porém, não havia sido estabelecida. Após a morte dele, cabia à nova geração fundamentar a posse do território, expulsando definitivamente o restante dos inimigos. No entanto, os israelitas se misturaram a eles como consequências de sua desobediência às instruções do Altíssimo. Israel sofreu com a opressão, a resistência, a hostilidade desses povos pagãos. Para libertar o seu povo, o Senhor levantou os chamados juízes. Essas pessoas cheias do seu espírito receberam de Deus habilidade e autoridade militar para governar a nação e levá-la a vencer os povos opressores. Assim, estabeleceram a paz e a prosperidade na terra dada pelo Senhor. No versículo 1 ele diz: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezuque a 10.000 homens. O comentário do 4 diz subir e entregar. Esses dois verbos são fundamentais nesse versículo. A terra era uma promessa de Deus ao seu povo, mas seria necessário conquistá-la. Quando Judá subiu, isto é, agiu a fé, o Senhor entregou os inimigos em suas mãos. Isso significa que as promessas divinas estão determinadas, mas só tomamos posse delas por meio da ação da fé, e isso exige coragem. E é por essa razão que a gente fala que não adianta você saber o que está determinado pela palavra de Deus acontecer na sua vida se você não se esforçar por tomar posse dela, né? Você lutar por conquistá-la. No 5, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Então, olha só, esse rei, o que fizeram a ele, ele fez com outros. Quer dizer, ele estava colhendo algo que ele cometeu contra outras pessoas. E, na sua grande maioria, com certeza, fez injustiça a eles. E agora, ele está colhendo do fruto, né? No 8, e os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom, Kiriate Arba, e feriram a Sesai e a Imã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir Kiriat Safer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriat Safer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa,
por mulher, e tomou Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: que é que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos de Quineu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Ascalon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então, quer dizer, aqui começa um dos grandes erros que eles cometeram, né? Porque a ordem que Deus havia dado é que eles esvaziassem a cidade, mandassem todos embora. No 20, e deram o Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Então, olha os erros, né? Eles não obedeceram, não seguiram em obediência ao que Deus havia determinado, que era eliminar esse povo da terra. Vai vendo. 22. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram ao fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz. Esse é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido, com os lugares da sua jurisdição, e resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Comentário aqui do 28. Israel não expulsou os cananeus da terra, como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, os sujeitou a trabalhos forçados. Isso é, escolheu obter vantagens em vez de obedecer ao Senhor, ao soberano Deus. Por essa razão, passou a se corromper com a idolatria deles, desagradando ao Altíssimo. Assim, também há muitas pessoas que se consideram convertidas, mas não se submetem por completo à palavra do Altíssimo. Em vez de se entregarem a Ele e a abandonarem definitivamente a vida errada, cedem ao pecado, fazendo concessões ao mal. Então, assim, o diabo conseguiu enfraquecer aquela nação tão forte, tão poderosa por causa do Deus a quem eles serviam. Eles se tornaram fracos. Nós vamos ver isso acontecer lá na frente. Os inimigos que estavam sendo forçados a trabalhar se tornaram mais fortes do que eles e vão fazer o mesmo com eles, ou se não até pior. Então, olha o erro. No 29, tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com eles em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitrom, nem os moradores de Nalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tampouco Asser expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquzeb, nem de Elba, nem de Efec, nem de Reob. Porém, os Aizerritas
Habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus e habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate, e os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijolom e em Saalbim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Algo que poderia ser muito proveitoso, muito bom, vai se tornar um laço. E o próprio Deus havia dito isso, né? Quer dizer, eles tiraram vantagens daquela situação, mas Deus não queria isso. Deus queria que eles vivessem na sua total dependência. Por isso que a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Quer dizer, o justo, ele vive primeiramente pela sua fé, pela palavra de Deus. Antes de tomar uma atitude, antes de fazer qualquer coisa, ele recorre primeiro a Deus. Então, é isso que faltou neles, a obediência à palavra, seguir exatamente o que Deus havia ensinado. Agora, Juízes 2. E subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidareis a minha aliança convosco. O comentário diz assim: o anjo do Senhor que aparecera transmitindo a mensagem não era um anjo comum. O artigo "o" define-o como alguém único, de superior importância e responsabilidade, o Filho de Deus. As Escrituras registram a manifestação da sua presença algumas vezes. A prova de que se trata de Jesus é que ele aceita receber adoração e ser chamado de Senhor. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isto? O comentário diz assim: por que fizeste isso? O Senhor questionou os israelitas por fazerem o oposto ao que ele havia ordenado. O resultado disso foram os longos anos de opressão por parte dos povos que eles não expulsaram da terra. Hoje essa mesma pergunta é feita àqueles que insistem em viver afastados da presença do Altíssimo e na prática dos seus pecados. Da mesma forma que houve consequências graves para Israel, haverá aqueles que vivem de forma obstinada no pecado, insistindo em contrariar a palavra de Deus. Então, é como o prego do diabo, que eu já falei para você, volto a repetir para quem ainda não sabe. Assim, existia um homem que todos os dias o diabo visitava a casa dele querendo um quarto para morar ali, para estar ali, queria alugar por dinheiro. Um dia estava chovendo e o diabo falou: olha, não tem pena de mim, eu estou aqui na chuva e você não me deixa entrar no quarto. E ele falou: não, você é Satanás, eu não te quero na minha casa. Então todo dia ele fechava a porta para o diabo, não querendo que ele entrasse. Mas houve um dia, depois de muitos anos, isso acontecendo, o diabo falou assim: olha, hoje eu não quero um quarto, eu não vou pedir nada para você, eu só quero uma coisa. Eu quero pregar esse prego aqui na sua parede, você me deixa? E ele falou assim: mas se eu deixar, você vai parar de me perturbar? Ficar pedindo um quarto para mim? Sim, eu só quero isso, pregar um prego ali na sua parede. Ele falou: tá bom então, se é para você não ficar mais pedindo nada para mim, tá ótimo. O diabo entrou lá, pregou o prego. No dia seguinte o diabo voltou, ele falou: você não falou que não ia mais me incomodar? Eu falei: não, realmente, eu não vou mais te incomodar. Só que aquele prego é meu. Então todos os dias eu vou passar aqui para colocar o meu chapéu ali, e quando eu acabar meu trabalho eu vou voltar, vou retirar meu chapéu. É só isso que eu quero. Então quer dizer, assim, há muitas pessoas que elas vão aceitando o prego do diabo em suas vidas, né? E a visita dele, né? Todos os dias o diabo visita, quer dizer, às vezes você permite coisas na sua vida que você sabe que está mal, certas amizades que só estão contribuindo para o mal, mas você vai aceitando. Até o momento que o diabo vai conseguir o que ele quer, que é um quarto na sua casa. E aí ele diz assim: assim também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço.
E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou. O comentário. Os pranteadores, embora Israel tenha chorado, não houve neles arrependimento genuíno. O povo lamentou pela consequência dos seus pecados e não por reconhecer suas culpas. Isso significa que sentiram apenas remorso. Quando não há arrependimento, Deus fica impedido de restaurar a vida do pecador. Então, a pior coisa que tem é o remorso, porque a pessoa chora, ela até lamenta, mas ela não se entregou de fato, de verdade. Ela continua vivendo ainda naquilo, né? Ela lamentou, ela sabe do seu erro, ela sabe que está tudo errado, mas ela sabe que também não vai ter força depois para negar e vai continuar caindo, a prática do pecado. No 5, por isso chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Mas você sabe de quem foi a culpa? Dos próprios pais. Porque mais uma ordem de Deus foi dada, lembra? Em Deuteronômio fala muito bem isso, que eles deveriam falar todas as coisas que Deus fez de geração em geração. Então, se houve uma geração que não conhecia o Senhor, a culpa foi dos pais, que não quiseram contar as histórias. No 11, então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Sabe que isso nos ensina? Que, por exemplo, hoje se você não vem à igreja, você vai começar a reduzir a sua fé, você vai começar a não ouvir mais as palavras de Deus e mesmo que você sem perceber, o seu corpo do pecado, a natureza pecaminosa que já está dentro de nós, ela vai sempre tender para o lado do pecado. E a gente vai cometer isso mesmo que sem saber, mesmo sem querer, mesmo sem intenção. Assim foram os filhos de Israel. Cometeram o que era pecado. No 12, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. O comentário daqui diz: a nova geração se esqueceu do Altíssimo e dos seus ensinamentos. A nova geração se esqueceu do Altíssimo e dos seus ensinamentos e se entregou a todo tipo de corrupção moral e espiritual que havia na época, como idolatria e casamentos mistos. Como consequência disso, Israel perdeu sua unção especial. A partir daí, a nação se enfraqueceu e não pôde mais resistir e combater os inimigos que a cercavam. Enquanto o povo serviu a Deus, desfrutou de vida completa com abundantes bênçãos. Mas depois que lhe desobedeceu, colheu inúmeros fracassos. E aí eu concluo da seguinte forma: se nós estamos vivendo uma vida reta, justa com Deus, eu tenho Deus me dando força. Mas as vitórias que eu tenho não é por minha causa, é por causa dele, do meu Senhor a quem eu sirvo. Então Israel pensou: agora estamos muito bem, foi a força do nosso braço. Viraram as costas para Deus. Vamos ver as consequências agora, né? No 15, porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado,
e estavam em grande aflição. O comentário do 15. A mão do Senhor é a maior referência do seu poder. Ela protege e abençoa, mas também repreende. A mão do Altíssimo deu muitos privilégios a Israel, mas também se tornou o seu maior adversário, devido aos seus atos pecaminosos. Vamos conferir 1 Samuel 28:16? Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Essa força, dada nos tempos de fidelidade espiritual, explicava o êxito da nação nas batalhas. Mas agora, em desobediência voluntária, o povo passou a ter Deus como seu inimigo e, consequentemente, experimentou derrotas, vergonha e dor. Quem escolhe trilhar o caminho da submissão a Deus o tem como seu aliado. Aquele, porém, que prefere o caminho da rebeldia o tem como oponente em todos os seus projetos de vida. Dura coisa esse povo escolheu para eles, né? Foi negar o Senhor Jesus. Então, eles viraram as costas para Deus. Dura coisa é cair nas mãos de Deus. Quem pode livrar a gente? No 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes. Antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. O comentário do 17 diz: prostituíram-se. O Altíssimo compara o seu relacionamento conosco a um casamento. Por isso cometemos adultério espiritual quando lhe desobedecemos e nos afastamos da sua presença. Aí você pode falar, mas isso não acontecia com as outras nações. É verdade, mas Deus não esperava nada delas. Deus esperava do seu povo consideração, justiça, fidelidade, né? É como você, como eu. Deus não espera do incrédulo o que ele está esperando de mim, uma vez que eu conheço a palavra dele, eu prego a palavra dele. Então ele espera de mim um comportamento diferente dos incrédulos. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor lhe compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixava das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Então, aqui nós estamos vendo bem claramente a decadência do povo. Eles se apoiavam no homem, mas só que o homem é falho, né? Chegava uma altura que aquele juiz, por mais de Deus que ele fosse, morria. E eles também não deixavam um sucessor. Assim como Josué, que deveria ter deixado um sucessor após ele, e assim consequentemente, mas não. Infelizmente, a nação caiu numa desgraça tão grande. O comentário do 18 e 19. Os juízes ou defensores de Israel foram instituídos por Deus para ajudar o povo a vencer seus inimigos. Alguns obedeciam a palavra do Senhor e encorajavam o povo a fazê-lo também. Outros, no entanto, transgrediam e se tornavam perversos. Foi por causa dessa falta de líderes tementes que Israel mergulhou em vários ciclos de pecado, destruição e arrependimento por cerca de 400 anos. Eu acho isso muito tempo. Juízes não é no sentido do juiz que a gente tem hoje na nossa cabeça, né? Que julga causas. Juízes era meio que um rei mesmo. Ele definia estratégias de guerra, ele, como se fosse um cartório, né? Oficializava vendas, enfim, essas coisas. No 20, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué.
Por isso, vale a pena nós vigiarmos e mantermos a nossa fé, a nossa salvação na palavra de Deus e não nos deixarmos cair na tentação, nos laços que o diabo arma para fazer-nos cair. Mantenha firme a sua posição de fé, aquilo que você tem como objetivo na fé. Seja cheio do Espírito Santo, porque é isso que vai levar você ao final dessa estrada e a se manter sempre firme com Jesus. Tá certo? Que Deus continue abençoando você, iluminando você ainda mais. Deixa o seu gosto, faz seu comentário, manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Fique bem.